Dica de episódios, então, tem muitos episódios, como o Cisco ele é o protagonista da série, o principal, né, personagem da série, existem muitos episódios centrados nele, muitos episódios bons, né? Alguns nem tão bons assim, mas muitos bons. E entre os bons que eu me lembrei hoje de cabeça, assim, que eu peguei aqui rapidamente, eu citaria para vocês assistirem, escolherem um, assistirem hoje, né? Dentro aí das comemorações do Dia do Cisco. Emissary, que é o primeiro episódio piloto, episódio duplo, ele vai nos apresentar, né, boa parte do que eu disse aqui, do Cisco chegar daquela forma na estação e logo ser alçado a uma nova condição que era impensável, inimaginável, né, para qualquer oficial da Frota Estelar. Temporada 4, Accession, que é e aqui a gente mostra uma evolução assim, da relação dele com a questão de ser o emissário dos profetas, porque ele não aceita, né? Ele não gosta do título, ele aceita mais uma função bem pragmática mesmo, que é a missão dele principal, trazer Bajor para a Federação. Então se acha que ele aceitando esse manto de emissário facilita as coisas, né, para trazer Bajor para a Federação. Mas ele pessoalmente não, né? Ele é laico, né? Não quer saber disso, não tinha interesse nenhum. Então, nesse episódio, a gente vê que ele avança um pouco no sentido de aceitar ser o emissário. Por quê? Porque aparece um camarada bajoriano, né, nesse episódio da quarta temporada, episódio 16, Accession. Aparece um camarada, né, sai do buraco de minhoca e ele ficou 200 anos desaparecido, um bajoriano, né? Um bajoriano. E aí, ou seja, ele teria sido o primeiro a encontrar o buraco de minhoca, o templo celestial. E aí ele se coloca como o verdadeiro Messias, o verdadeiro emissário. E o que acontece? O Cisco, mas isso é maravilhoso, né? Era exatamente o que eu queria, né? Então, ele não fala isso, né? Mas ele pensa isso. Era exatamente isso que eu precisava. Esse cara agora vai ser emissário e eu estou livre dessa bucha. Só que daí, quando o cara assume como emissário, ele volta, Bajor, 500 anos atrás, porque ele reinstala um sistema de castas, né, que é horrível, um sistema absolutamente excludente. A pessoa, se ela é de uma família, ela pertence a uma casta de artistas, se ela é de outra, ela pertence a uma casta que prepara os mortos, e assim por diante, né? Então a Kira vira uma artista, ela não tem nenhum talento para arte, né? Aí um cara que era de uma casta inferior é assassinado, né, no Promenade. E aí o Cisco vê, não, então eu vou ter que retomar, né, o manto de emissário para evitar que esse cara faça esse estrago todo, né? E aí ele é isso aí mesmo, olha só, ele quer retornar com o sistema de caça, exatamente. Ele era um bolsonarista do buraco de minhoca. Era um bolsonarista do buraco de minhoca, exatamente. Então, episódio maravilhoso para ver também. Esse aqui, o Rapture, né? O Rapture é um episódio que daí o Cisco também dá um passo além na questão de ser o emissário, porque Bajor vai entrar para a Federação, era a missão dele estava se concluindo, né? E aí ele tem visões com os profetas, e os profetas orientam ele a não deixar Bajor entrar para a Federação. E aí ele vai lá, interrompe a reunião e não deixa a Bajor entrar para a Federação. Ou seja, o cara aqui já está atuando realmente como emissário, né? Far Beyond the Stars, eu acho que isso fora de Star Trek é uma das coisas mais brilhantes e lindas que eu já vi em toda a minha vida. É uma história sobre racismo, né? Mostra o Cisco numa vida paralela, vivendo nos Estados Unidos dos anos 50, como escritor de ficção científica. Qualquer pessoa consegue ver, não precisa ser fã, a pessoa vai se emocionar e vai achar bonito, vai achar maravilhoso, lindo. Aqui o episódio chegamos no episódio que o Ronilson está falando, que é o The Pale Moonlight. Outro episódio que mostra como esse cara realmente é cheio de dilemas, contradições e é complexo, porque aqui ele está no meio de uma guerra, né? Ele não é o Picard é um capitão do tempo de paz, né? Então, se tu precisa de um capitão para prevenir guerras, tem o Picard. Se tu precisa para um que está rolando a guerra e o cara precisa resolver, é o Cisco, né? Cada um no seu quadrado. Nesse episódio que ele participa de uma conspiração por baixo dos panos, a frota estava sabendo, claro, né, e permitiu, mas ele participa de uma conspiração que acaba culminando no assassinato de um senador, aquele senador que eu mencionei no início da live, né, aquele que descreve ele. Episódio sobre guerra, sobre política, sobre conspirações,
sem defeito, maravilhoso. The Reckoning, né, é o episódio em que ele também está já muito mergulhado na questão de ser o emissário, porque aqui, como lá na Bíblia, né, Deus mandou Abraão matar um filho, né, tem isso, se bem me lembro. Aqui ele aceita até que o filho que está possuído por um Power para enfrentar um profeta que está possuindo o corpo da Kira, que o filho possa até morrer por conta disso, desde que a profecia seja realizada, né? Então é um episódio bastante forte também e é bem legal. Eu recomendo muito. Da sexta temporada. Esses dois aqui, ó, Image in the Sand e Shadows and Symbols, são os dois primeiros episódios da segunda temporada. E agora eu vou falar aquilo que eu disse que eu tinha guardado para agora, que é o seguinte. Nesses episódios, o Cisco descobre que ele não é 100% humano, que ele é meio profeta. Uma das profetas, ou profetisas, né, Sara, veio para a Terra, possuiu o corpo da mãe, né, biológica do Cisco, e ela engravidou, né, ela do Joseph Cisco, engravidou, e aí teve o Cisco. Né? Ou seja, já era tudo escrito, né? Assim, já estavam preparando ele, esse Messias, esse emissário, para aquele desfecho que a gente vê na série, já desde antes dele nascer, o que é um paralelo interessante com Cristo, né? Apesar de, na questão da consciência messiânica, o Cisco não ter a consciência, né? Ele só vai descobrir isso quando ele descobre o buraco de minhoca. Cristo já tinha a consciência messiânica desde, né, ele estava junto, né, com o Pai, era uma das pessoas da Trindade, tinha criado o universo junto, tal, tudo mais. Então aqui o Cisco ele vai descobrir as origens. Então aí praticamente vai sacramentar, né, a questão dele como emissário dos profetas. Ele descobre aqui, né, descobre um orbe que estava perdido, que é o orbe do emissário, e aí é que ele se vê realmente cada vez mais como o emissário dos profetas. E no What You Leave Behind, que é o series finale, né, da Deep Space Nine, episódio 26, duplo também, a gente vê o Cisco abraçar de vez o seu caráter messiânico, né, e de emissário dos profetas, porque aí é aquilo que eu estava comentando antes, né? Ele, de fato, se joga para cumprir a profecia, salvar Bajor, salvar o mundo, o universo inteiro, né, dos Parades e do Gul Dukat. Então ele se sacrifica, né? Aí também tem um paralelo com o messianismo de Cristo também, que se sacrifica, né, sabendo que tem que se sacrificar, né, que senão não se consuma a coisa toda. O Cisco também faz isso, ele se sacrifica para salvar, né, Bajor e os bajorianos. No final ele já era quase que um bajoriano, só faltava as coisinhas no nariz, porque ele já tinha conseguido uma propriedade lá no planeta, estava construindo uma casa, já tinha uma maquete, ia viver com a Cassidy lá em Bajor, né, que daí, no fim, não rolou.